Bom dia, pessoal. Iniciando o bate-papo de abertura desta quarta-feira, dia 23 de dezembro, véspera de Natal. Aqui com vocês, véspera de feriado de Natal, né? O Natal, obviamente, é dia 25. Aqui com vocês, Vlad, trazendo então as aberturas desse pregão, né? Que antecede então aí o feriadão. Né? Amanhã não teremos pregão, naturalmente, nem na sexta-feira. A atividade volta, entre aspas, ao normal no dia 28. Embora 28, 29 e 30 a liquidez é nula, né? Muito baixa. Tanto que nós não teremos transmissões aqui no site Leandro Stormer, tá? Na próxima semana. Deixa eu avisar o pessoal que estamos online. Se eu tiver um feedback de como está o áudio e vídeo, eu fico mais tranquilo, mas aparentemente está tudo certo. Opa, está tudo ok? Sim, já tenho feedback da minha voz. Legal. Perfeito. Então na tela aí o gráfico do índice futuro, né, que no momento trabalha em alta de 1,23%. Vai sendo formado um fundo no gráfico diário, conseguimos fazer então máximas e mínimas maiores. Tá? Nos 60 minutos nós já temos, deixa eu apagar, já temos um zigue-zague ascendente. A média móvel de 21 vai virando para cima, então nos 60 a gente já tem a virada de tendência para uma tendência de alta. Tá? No intraday, gráfico mais curtinho, de 15 minutos, a gente consegue já marcar a linha da água, que é o fechamento de ontem. E o mercado vai desenrolando então o primeiro movimento após o rompimento da máxima aí dos últimos dois pregões. Na verdade, máxima de ontem, né? Que o mercado rompeu em gap. O mercado agora caminha em busca da próxima resistência, que é a máxima do dia 21, fica logo acima. Se rompido esse ponto, o mercado deve caminhar até a máxima do dia 18 e assim a gente vai então acompanhando o movimento dos preços. Aguardemos a finalização do primeiro movimento para avaliar estratégias. É interessante colocar que o volume até que não está tão baixo, né? Para ser um volume de véspera de Natal, não está tão baixo assim. Véspera de feriado de Natal. O dólar, WDOF 16, temos um dia de queda, 0,80%, volume também projetado acima da média, percebam. No intraday, primeiro passo, marcamos a linha da água, fechamento de ontem, né? O dólar vai desenrolando então aí o primeiro movimento, perdendo a mínima do último pregão e caindo no vácuo aqui, né? Perceba que não tem suporte próximo do dólar, a não ser lá em 3.889. Tá? Então o dólar vai consolidando aí um cenário de queda, pelo menos no gráfico intraday. Sim, é verdade que existe a média móvel de 200 aqui nos 15 minutos, mas uma média, quando ela não bate com suporte e resistência, ela não tem tanto poder assim. Tá? Então acredito que os preços sim devam descansar por um período, mas que ela venha a ser perdida com o passar do tempo. Então esse é o dólar, aguardando o primeiro movimento na venda, e o índice futuro aguardando o primeiro movimento na compra. Commodities, falando do milho, então o milho aí estável, quem opera por média móvel de 9 mantém posição em aberto. O boi BGI BGI F16, também próximo ao 0 a 0, quem tem posição aberta pela média móvel de 9 sai comprado. E é basicamente isso, não temos nenhuma posição em aberto, tanto pelo FR2 quanto pelo método Leandro, que são as abordagens que a gente segue aí bem de perto. Tá? A maior parte dos papéis aí começa a abrir. O IBR4 já abrindo em alta de quase 5%, indo em busca da resistência aqui dos 2,30. Temos a Gerdau também apresentando uma alta de 3%. Percebam que 3% para a Gerdau não é praticamente nada, né? Olha o tamanho do candle. Por que isso? Por conta da volatilidade, né? A volatilidade bastante elevada. Brap também abrindo em alta de praticamente 3%, embora o volume secou aqui nas últimas semanas, né? A Vale do Rio Doce ainda não abriu, deve abrir aí com uns 2% de alta, em 10,30 está o leilão. Natura abrindo com 2% de alta, Lojas Renner também. Ponto de vista vendedor,
Olha, vou colocar Petro, né? A gente falou da Petro, não falou e não colocou. Petro subindo 3%. É isso? Não, Petro não abriu ainda, desculpa. 6,90 está o leilão da Petro. É, 2,30. A maior parte dos mercados estão abrindo aí com uma alta em torno de 2%. Legal. Vamos dar uma olhada se o pessoal tá animado. Enviou perguntas aí no bate-papo de abertura. Então, bom dia a todo mundo aí que está chegando. Começo aqui respondendo a questão do Fernando. Ele pediu a avaliação de Marco Polo, Pomo 4. Então, aí está o gráfico da Marco Polo. Ela ainda não abriu. Deve abrir com uma altinha de 1%, mais ou menos. No diário nós temos uma tendência de baixa, Fernando. Olha só, zigue-zagues descendentes. A média móvel de 21 está virada para baixo, né? Porém, entenda o seguinte, ela está num ponto interessante, né? Esse ponto, ele é basicamente o último fundo aqui de outubro, né, em 1,80 que o mercado testou. É também a retração de 618 da última perna de alta, que é essa. Então traz uma retração de FIBO, a gente mensura que ali naquele ponto passa também a retração de 61, quer ver? Ah, isso eu não botei, pera aí. 61. Agora sim, olha ali, tá? Vamos tirar a retração de 50. E tudo isso acontece depois do mercado ter feito 2, 3, 4 e 5 movimentos. Vejam aqui no movimento da onda 3, que é essa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 movimentos dentro da onda 3. Bem fácil de ver. E agora, detalhe, né? Esses 5 movimentos mais importantes seriam ou uma onda A ou uma onda 1. Não temos como saber por hora o que é. Tá? E agora, a Marco Polo estaria fazendo a onda corretiva, que é essa. Tá? Essa onda corretiva, então, seria os 3 tempos da A, B, C. Essa correção em 3 tempos, ela é de um ciclo maior, de uma onda D ou 2. O que é esperado aqui, Fernando? Fundo. Se essa contagem, é claro, estiver correta. Não só fundo, mas que o mercado rompa o topo lá de 2,50. Tá? Como é que eu faço para entrar nesse movimento? Bom, um cara mais agressivo já teria entrado no dia 21, nesse candle de reversão. Um indivíduo um pouquinho mais conservador colocaria um gráfico de 60 minutos e esperaria um pivô de alta. Então, o pivô de alta ele é acionado acima dos 1,95. Aí a gente tem um zigue-zague ascendente. Tá? Então tem Marco Polo. Tendência de baixa ainda? Sim, mas num ponto em que a expectativa é de reversão de tendência, por conta da leitura das ondas de Elliott. A Cissa coloca o seguinte, Vlad, se a BCB 4 pode replicar até a média móvel de 21 períodos, você pensaria em venda? Vamos dar uma olhada. Então, primeiramente, aqui está o gráfico da BCB. Antes da gente entender se vale a pena pensar em venda ou não, vamos ver se tem aluguel, né? A gente faz uma estratégia, desenha uma estratégia para vender a BCB e não tem aluguel. E olha aí, tem, né? Não tem nem mil ações para alugar. Não, tem um pouquinho mais de 1.000 ações. Muito pouco, né? Muito pouco. Então, fica só para fins educacionais o movimento da BCB. Tá? Vamos ler o que esse papel fez. Bom, a gente consegue conectar alguns topos aqui e ler essa figura que parece ter um formato de triângulo descendente, né? Topos mais baixos, eu estou ignorando essa sombra aqui, e fundos no mesmo nível. Percebe, Cissa, que aqui em 8,45, que era o suporte que o mercado testou, ontem o mercado fechou abaixo desse suporte, ou seja, ele gerou um sinal de... Ontem não, perdão. Na segunda-feira. O mercado perdeu esse suporte. Só que perdeu de maneira esticada. Tá? Então a pergunta da Cissa é a seguinte.
Se o papel vier até a média, valeria uma venda? Primeiramente, a tendência é de baixa, então sim, valeria uma venda. O grande problema é o seguinte, que a última correção de ABCB, os preços foram até a média. Então agora o mais provável é que o mercado não vá até a média, que o mercado fique de lado. Né? Ficando de lado, o rompimento da próxima congestão serviria como sinal de venda. Só que é uma venda que não dá para fazer porque não tem aluguel, infelizmente. Tá? Então você está dizendo, Fábio, que é nula a chance dos preços irem até a média. Não, nada é nulo no mercado, né? Tudo pode acontecer. Então não é porque o mercado foi até a média aqui que ele não pode de novo. Né? Eu comento que o usual é que o mercado ele troca, né? Ele altera os tipos de correção. Horas ele corrige de maneira aguda, horas de maneira lateral, que seria uma correção no tempo, né? Então, basicamente seria isso. Luciano pede a avaliação de Klabin. Grato e Feliz Natal. Para você também, Luciano. Bom Natal. Espero que consiga passar aí com a tua família. Então, Klabin no gráfico diário. É um papel que segunda-feira também testou aí uma zona de suporte, que era nada mais nada menos que o fundo de outubro e o fundo aqui do comecinho de novembro. Naquele ponto tinha uma LTA, que é a LTA desse canal. Tá? O ponto de entrada foi na superação da máxima desse candle aqui. E digo isso do ponto de vista de análise técnica, né? Porque, por exemplo, dentro do nosso modelo não gerou entrada. Tá? E a expectativa aqui, Luciano, é de retomada da movimentação compradora. A resistência fica lá na faixa dos 24,80. Ok? Só um momentinho. Ok? Então, o objetivo técnico fica lá na faixa dos 24,80. Quem sabe, até mais. Até a linha de referência acima do topo anterior. No semanal, a situação fica ainda mais bonita. Né? No semanal, há o teste aqui da média móvel de 21 períodos. Tá? Tudo bem, aqui tem um perfeito exemplo, né? De correção até a média, correção lateral. Aí o preço corrige até a média. Aqui nesse caso ele repetiu a correção. Ó. Aí corrige o lateral e agora corrige até a média novamente. Entendido? Então agora o esperado aqui na Klabin seria mais uma expansão, uma movimentação direcional. Essa leitura fica ainda mais visível e objetiva nesse prazo. Oferecer Ramos pede a avaliação de YouTube, YouTube 4. Na realidade botou só YouTube, né? Então vou dar uma olhadinha em YouTube 3 e YouTube 4. Começando pela 4. Aqui eu tô com o gráfico não ajustado, ok, Oferecer Ramos? A gente monitorava YouTube 4 dentro de um triângulo simétrico, né? Fundos mais altos, topos mais baixos. E na segunda-feira o papel perdeu aqui, né? Perdeu a linha de referência do triângulo. Com isso, a expectativa que brota, que nasce, é baixista. A gente pode agora até mesmo projetar a amplitude desse triângulo para baixo a partir do rompimento. Então mede tudo isso, projeta a partir do dia do rompimento. Alvo pelo triângulo simétrico, R$22. Só que agora percebe o seguinte, né? Aí que vem a sensibilidade do grafista subjetivo. Né? Percebe que naquele ponto, que antes disso nós temos um mega de um suporte, né? Que é nada mais nada menos que o fundo do ano de 2011, aqui na faixa dos 25,60, e também um fundo de 2013. Tá? Logo, acreditar cegamente nesse triângulo não é uma conduta muito tranquila, né? Tem uma zona de suporte muito forte antes disso. Tá? Ou seja, o papel acionou um padrão baixista, acionou. O papel perdeu o fundinho anterior aqui e, novamente, acionou um padrão que traz consigo uma expectativa negativa, sim. Porém, logo abaixo a gente tem um mega de um suporte. Então eu prefiro não fazer nada. Nesse tipo de situação, o que eu faço? Olho, observo. Tá? Essa aqui é a leitura de YouTube 4. YouTube 3 percebe que está mais forte. Enquanto YouTube 4 tinha um triângulo simétrico, que já foi perdido, YouTube 3 tem um triângulo descendente, ó, topos mais baixos, fundos no mesmo nível, mas que ainda não foi perdido.
tá? E esse suporte, né, o suporte aqui do triângulo, bate praticamente com a mínima aqui do ano de 2012. Só que aqui em Tube 3 a gente tem um cenário mais limpo, né? Se o mercado perder a base do triângulo, há espaço até o próximo suporte que fica lá em 21,60, tá? Então aqui eu fico mais animado em vendas. Vamos ver se tem aluguel. Tem aluguel barato, tá? Então entre Tube 3 e Tube 4 eu prefiro vender em Tube 3. Tem um cenário mais limpo aí para esse tipo de estratégia. Aproveitando que estamos falando do Itaú, vamos dar uma olhadinha nos outros bancos. Já respondo aqui a pergunta do Nakajima. Então falamos do Itaú. O Banco do Brasil tinha uma cunha, né, uma cunha de alta que tem implicações baixistas, né? Topos mais altos, fundos também mais altos, embora afunilando. O mercado acionou essa cunha no dia 18, acionou com minto, foi no dia 17, foi aqui, tá? O alvo dessa cunha é a amplitude projetada para baixo. Então o alvo fica lá em 13,35, porém aqui em 14,30, R$1 antes, né? A gente já tem o fundo desse ano, que é um suporte. Sim. E perceba o seguinte, se a gente afasta esse gráfico, a gente consegue observar que o Banco do Brasil fez um movimento direcional no meio de 2014 até o fim de 2000, até o começo de 2015, corrigiu em A, B, C, onda 2, teria feito que seria aqui uma onda 3, 1, 2, 3, 4, 5, não sei, e agora o mercado estaria então finalizando a onda 4 e a próxima onda de impulso seria a onda 5 para baixo. A onda 5 tende a ir além do fundo da onda 3. Nesse caso, a gente começa a ficar um pouco mais confiante nesse alvo lá em 13,35. Tá? Então, quem vendeu lá no dia 18, não vejo motivo para 17, né, ou 18, não vejo motivo para fechar essa venda, segue vendido. É um dos papéis aí que também está em tendência de baixa, já acionou o triângulo, foi o primeiro a acionar, né? BBDC 4 acionou um padrão baixista alguns dias atrás. A gente ficou confuso aqui que padrão que o mercado estava seguindo, mas na realidade o padrão que ele decidiu seguir era o triângulo descendente, que só ficou claro mais tarde, tá? E aqui, assim como o YouTube, não era um cenário tão apropriado para venda, né? Primeiramente o rompimento foi com um candle fajuto, né? Um candle não adequado. Depois, logo abaixo nós tínhamos um suporte muito importante em BBDC4, que era a mínima de 2006 e depois a mínima de 2008. Entendido? Então o papel está em cima de um suporte. E esse suporte parece ser um suporte de um retângulo, né? Resistências horizontais, suportes horizontais. É errado pensar nisso? Não, não é errado pensar nisso. Só que eu devo pensar nesse tipo de situação quando eu tenho um candle branco se formando nesse patamar de suporte. Então no semanal, se o mercado deixar candle branco, temos o ponto de entrada. No mensal, melhor ainda. Mas no mensal o mercado teria que subir a partir de hoje até quarta-feira que vem 7% para fechar com candle branco, né? Então dos bancos Nakajima, eu gosto de BBDC4 para uma possível compra de longo prazo e Tube 3 para uma venda se perder o suporte aqui em 23,80. Zero à direita, Vlad, pela sua experiência de mercado, a partir de que data em janeiro a liquidez retorna? Zero à direita, a primeira semana de janeiro já tem liquidez em comparação a essas últimas 2 semanas de dezembro, tá? Mas a liquidez mesmo volta na segunda semana. A partir do dia 11 o mercado volta à vida normal, entre aspas, tá? Lógico que depois de fevereiro já tem o carnaval, aí de novo, né, se diminui a liquidez. A gente está no Brasil, né? Não adianta, o ano começa depois do carnaval. Ano letivo, entre aspas, né? Começa depois do carnaval. Mas liquidez já ali na primeira semana de janeiro já há liquidez. Só um momento.
CJ pede avaliação de BRFS3 para swing trade, tem caminho até 62,80. Então tá aí, Brasil Foods, tá, que aos trancos e barrancos aqui chegou a fazer um pivô de alta. Aos trancos e barrancos, ó. Eu não acreditava nesse movimento, tá? Não acreditava. O mercado acabou rompendo a média. Tinha uma linha de referência do canal de alta de longo prazo por baixo aqui, né, sendo tocada. E o mercado tá ali. Tá ali, né? Tá ali entre respeitar essa linha e retomar a tendência ou ignorar essa linha e voltar para cima dela, né? O que seria um sinal aqui no gráfico mensal. Tá? No diário, a pergunta do CJ é se tem espaço até 62,80. 62,80 é a fronteira 1 do gap. É a próxima resistência. Tá? Na realidade, minto. A próxima resistência está aqui. Ó. Tá um pouquinho difícil de ver, mas é essa. O mercado está numa resistência importante. Então, se os preços conseguirem se livrar dos 60 com 10, tá, o mercado deve caminhar tranquilamente até 62,80. Porque aqui 60 com 10 nós temos um gap. Aqui tem um gap. Ó. Isso é um gap. Ah, Fábio, não acredito. Então, vamos colocar lá o intraday e vamos ver o gap. Olha lá. Cadê? Aqui está o gap. Ó. Aqui. O mercado nesse dia abriu, fechou aqui, né, no dia 30 e no dia seguinte abriu aqui embaixo. Então, esse espaço aqui é um gap, ó, que está aberto. Ele é resistência e o mercado está testando agora. Tá? Então, se livrar de 60 com 10, CJ deve caminhar assim até 62,80. Se passar de 62,80, 63, 66,40. O do Segala pediu uma avaliação aqui de BIF3. Pode avaliar a BIF3 após notícias? Qual é a notícia que está envolvida? Não estou por dentro, Segala. Não sei qual é o evento aí. Vou pesquisar assim que eu terminar o chat. Se você quiser nos avisar aí. Mas é um papel que hoje está com um volume projetado bem forte. Ó. É um papel que dá para pensar em day trade, inclusive. Que não é usual de day trade, mas com esse volume a gente pode até pensar. No diário não tem resistência relevante, né? Resistência só lá em 13,75, né? Que é nada mais, nada menos que o topo histórico. Não, não é o topo histórico. É o topo aí dos últimos 5 anos. Tá? No semanal, os preços estão voltando para cima da média, o que deixa livre o espaço para o mercado de fato e até os 13,75. Então a expectativa é positiva. Positiva, sim. Vlad, bom dia, diz o Bruno. Nos 15 minutos da Vale, pode estar oferecendo um trade de fechamento de gap ou a distância ficou muito grande e seria o Monster Gap? Bom, primeiramente, o que é o Monster Gap, Bruno? O Monster Gap é quando num dia nós temos um sinal para baixo, por exemplo, tá? E no dia seguinte o mercado abre em alta, já violando o extremo oposto daquela barra. Aí seria um Monster Gap. Vamos ver se a gente acha um exemplo aqui da Vale. Esse era um comportamento, né, típico do mercado americano, que aqui não acontecia e que agora tem acontecido muito. Tá? Na Vale acho que não tem nenhum. Qual que era o papel que aconteceu esse tempo atrás? Pegar o exemplo clássico lá, né, que foi o da... Não era da BIF, era... Qual que era o papel? Meu Deus do céu. Tá na ponta da língua. Escrevi até um artigo sobre. Deixa eu achar aqui. Era a BEMA 3. Ó. Então, óbvio que isso aqui é um hiper mega monster gap, né? Mas tá caracterizado. No dia 14, o mercado tinha um candle vendedor, né, sinalizando continuidade do movimento de queda, e no dia seguinte o mercado faz uma abertura de 50% de alta. Tá? O fato só de já ter aberto acima dessa máxima, que desse candle que não sinalizava isso, já traduz o Monster Gap.
tá? Óbvio que aqui foi um gigantesco de um gap bizarro, né? Completamente fora do esperado. Tá? Então, é isso que é o Monster Gap. No caso da Vale, não é um Monster Gap, não. Tá? Agora, respondendo a tua pergunta, é um cenário para se buscar fechamento de gap? Para mim, Vlad, não. Por quê? Veja o seguinte. É um candle que remete essa expectativa? É. Tá? É um candle vendedor. Ok? Que se eu faço essa venda a partir do momento que o mercado perder a mínima, coloco um stop acima da máxima, tenho um risco de 20 centavos. Até o gap eu tenho 30 centavos de alvo. O problema é que no meio do caminho, aqui nesse gap, tá cheio de obstáculo. Tem a média móvel de 200. Tem a média móvel de 9. Com o passar do tempo, a média móvel de 21 vai entrar aqui no meio do caminho para incomodar também. Então, eu não faria. Eu estou no campeonato de day trade agora e eu vejo esse sinal da Vale. É um sinal de fechamento de gap? É. Vou fazer a venda? Não, não faria. Não faria. Ficaria olhando. Tá? Ficaria olhando. É óbvio que pode acontecer isso, né? Ó, acionou o fechamento de gap. Aqui tinha só a média móvel de 9 como obstáculo, que é bem diferente, né? Ó, aqui tinha só a média na ocasião. Só uma. Fechou o gap, entendeu? Então aqui já era um cenário um pouquinho mais apropriado para isso. Pouco mais. Aqui também, ó. Acionou o fechamento de gap. Tem só a média móvel de 9. Tu foi lá e fechou o gap. Tá? Então eu procuro isso. Tá? Eu procuro não ter obstáculo. Primeiramente porque no intraday operar contra o movimento é muito difícil. Né? É a forma mais fácil de se perder dinheiro no intraday é operando contra o movimento. Né? O mercado abrir em alta, eu vou lá operar em queda. Eu vou operar na venda. Tá? Operar trade de retorno à média no intraday é muito difícil. Muito, muito difícil. André, Vlad, bom dia, parabéns pelos comentários. Obrigado, André. Seria possível comentar o dólar? Se já comentou hoje, entrei agora, sem problema. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no dólar. Então, o dólar no diário, André, perceba, eu gosto de olhar o gráfico não ajustado. Tá? Então, aqui eu tiro a taxa de juros que é embutida de contrato em contrato. Eu tiro fora. Tá? Eu olho só o gráfico do preço, tá? Sem a taxa de juros. Olha, se eu coloco a taxa de juros, olha que gráfico estranho. Aí lá em 2008 o dólar atingiu então 4,90? Não, né? Não atingiu 4,90 em 2008. Essa é a taxa de juros, né? De hoje até lá. Ok? Bom, no diário, o que nós tivemos, André? A gente teve os preços rompendo. Nós tivemos, né, os preços rompendo uma zona de resistência, que era a máxima de outubro, a máxima de novembro. Esse rompimento aconteceu no dia 18, e a partir desse rompimento a gente olha para o lado esquerdo e procura a próxima resistência. A próxima resistência está lá em 4.222 pontos, 4.220. Tá? O mercado não foi até lá ainda, está corrigindo dentro de um viés altista, dentro de tendência de alta. As médias sobem, os zigue-zagues estão ascendentes e no momento os preços estão testando uma zona de suporte. Logo, compras aqui podem ser estudadas. Tá? Indivíduos mais agressivos colocariam o gráfico de 60 minutos e procurariam sinais de entrada. Procurariam Dunningham de alta, procurariam um ponto contínuo, a virada média móvel de 9 e assim por diante. Tá? No diário, a conduta seria aguardar alguma superação de máxima. Então, por hora, o viés é comprador e a expectativa é positiva no dólar. A gente consegue colocar um canalzinho de alta. Tá aí, ó. O dólar está dentro de um canalzinho de alta no diário. A Gisela disse que a transmissão dela está travando. O pessoal está com algum problema de transmissão também? Agradeço aí feedbacks. A gente fez algumas mudanças aqui, pessoal, para mudar a qualidade de transmissão. Vocês já devem ter percebido que a minha imagem está um pouquinho melhor. Eu acredito. Tá? Então, se vocês puderem me dar um feedback de como vocês estão recebendo essas novas informações aí, melhor.
Valeu, André. Um abração pra ti. Feliz Natal. Bom, Gisela pediu avaliação qual seria um objetivo para a Petrobras nessa alta. Então, a maior parte do pessoal aqui dizendo que está tudo ok. A Nene diz que, né, diz que está travando um pouquinho. Então, isso aí. Legal. Bom, então a Petrobras, Petro 4. Tendência. Tendência. Ah, tá. Vamos voltar para o dólar. A Odila me lembrou aqui que eu falei do dólar só no gráfico diário, não falei no intraday. Boa, Odila. Obrigado pela lembrança. Então, no diário, viés altista, né? No intraday, 15 minutos, WDO F16, perdão. A gente teve o dólar abrindo em gap de baixa. Ó, aqui é o fechamento de ontem. O mercado abrindo em gap de baixa e vai desenhando o primeiro movimento. Então, agora o que a gente tem que aguardar? Tem que aguardar o mercado superar uma máxima e ter uma mínima maior. Então, máxima e mínima maior, para ter marcação de um fundo. Por exemplo, se nesse candle que está se desenrolando o mercado marcar um fundo, a mínima do dia vai ser a mínima do primeiro movimento. Candle que venha fechar abaixo disso, venda. Tá? E no intraday, como a gente já tinha dito no comecinho, olhamos para o lado esquerdo, suporte só tem lá em 3.889. Então está aberto o espaço para o dólar cair, seguir em queda. No intraday, pelo menos. O índice futuro deu uma cutucada na média móvel de 9. Vai deixando uma sombra superior. Se bobear, hoje pode devolver toda a alta durante o dia. Nosso mercado está mais para boteco de beira de estrada. Bom, que nosso mercado está fraco, isso é verdade. Tá? Os preços tocaram na média móvel de 9. Falta um pouquinho ainda, né? Praticamente tocando na média móvel de 9. Tá? O grande ponto é que para formar estratégia em cima do gráfico diário, o ideal é esperar fechar, né? Porque o mercado pode fechar aqui. É impossível fazer uma alta de 4% hoje? Não, não é impossível, né? O mercado pode devolver todo esse movimento de alta e fechar com candle preto e vir para cá? Também pode. Então isso bagunça toda a visão de gráfico diário, tá? Então o ideal para abrir posições pelo diário é olhar o fechamento, tá? Então concordo contigo, tá quase ali na média móvel de 9. Se passar, deve ir até a média móvel de 21. Que seria o caso do Ibovespa, né? Se passar dos 44.290, deve ir até 45.130. Muito bem. O Ralph Winkley diz o seguinte: Vlad, no seu vídeo do YouTube, Brasil perde o grau de investimento e daí? Muito didático, por sinal. Que bom. O link. Tá. Dá erro. Expirou o prazo para acessar? Sim, Ralph, expirou. Até obrigado pela lembrança, eu tenho que tirar aquele link lá. A gente estava enviando um curso de alocação de ativos, né? Embora, pessoal, a gente vai passar por um processo de atualização aí dos treinamentos, tá? Então fiquem de olho aí na primeira semana de janeiro, já vai ter novidade, tá? Semana que vem a gente vai fazer um trabalho intensivo aí para já no começo do ano tá oferecendo novos treinamentos atualizados para vocês, mais curtos, alinhados com a nova dinâmica do mundo, né? Hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para ficar 2, 3 horas na frente do computador. Tem que ser tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, né? Então a gente vai se atualizar e todos os treinamentos serão atualizados, tá? Tanto em conteúdo, quanto a forma de ministrar, quanto a aparência, como a interatividade. Então 2016 aí será um ano de muitas novidades para a LS, da LS para vocês. Então, Ralph, tá inspirado sim aquele link, tá? A propósito, para quem não viu, né? Vou mostrar o link aqui pro pessoal do vídeo do grau de investimento. Brasil, grau de investimento. E daí? O pessoal me chamou de petista, mas que é uma bobagem, né? Porque eu sou completamente apartidário. Não tem nada a ver com petismo isso aqui. Ou
nada a ver com defesa de um outro partido, não tem nada a ver com política, tá? Nada a ver. Então eu vou deixar o link aqui para quem ainda não viu. Continua válido. O Brasil acabou de perder o grau de investimento pela FIT, deve perder pela Moody's também. O que muda? Muda nada. Né? Para o trader não muda nada, para o investidor muito menos. Vamos lá. Como é que está o meu tempo? Meu tempo. Uau! Muito bem. Já se foi, né? Já passei bastante do tempo aqui. Tá? Tudo pediu que a gente crie um curso de Bitcoin. Vamos avaliar. Tudo. O problema é que não é um mercado legalizado, né? Aí fica complicado. Marcelo Lira, a gente já falou de Marco Polo, então volta no tempo aqui para observar a análise, tá? Mais uma olhada no índice. Então, o índice futuro finalizou a máxima do primeiro movimento, se segurou naquela resistência que a gente setou. Lembram? Que era a máxima aqui do dia 21. Segurou ali naquele ponto. Se romper, tem compra. Compra para o setup 1. Se fechar abaixo da linha d'água, abaixo de 44,190, tem venda. O dólar vai formando o primeiro movimento. Se perder 3.965, tem venda. Se romper 4.004, tem compra. Então é isso. Tá? Destaques positivos do dia: o IBR, BRAP, Vale. Destaques negativos. Olha, o dólar, né? Um dólar. O resto é só bicheira aqui. Não vale a pena ser comentado. Eu me despeço, desejo um bom pregão a todos. Daqui a pouco estaremos no LS Live. Até mais tarde, pessoal. Tudo de bom. E para quem não estiver aqui no fechamento, já deixo meu abraço e o Feliz Natal antecipado, mas o meu Feliz Natal oficial vai ser do comentário de fechamento. Até depois, pessoal. Até mais. Valeu.